Olá pessoal, vamos estudar Direito Ambiental ou não vão? Todos bem-vindos ao nosso curso. Meu nome é Fabiano Verli e vocês, por favor, se inscrevam no canal, participem, dê sua opinião, o que pode melhorar, o que pode ser abordado, não? Isso é importante. Pessoal, novamente falando de instrumentos da política nacional de meio ambiente. Agora, o tema é aquilo que costuma dar medo na gente. Fiscalização. Quem gosta de ser avaliado, fiscalizado? Ninguém. Quem disser diferente está mentindo. Mas o que seria da nossa vida sem o poder de polícia? Responda-me. Polícia é palavra que também vem do grego polis, que significa organização social pelo bem comum, polis. Como em latim temos civitas, com a mesma raiz de civilidade. Polícia nos civiliza, polícia nos contém, polícia permite um mínimo de civilidade para que continuemos a viver juntos. Medidas fiscalizatórias são exercício de poder de polícia. Poder de polícia é poder de restringir, limitar direitos individuais em prol de interesses públicos. O poder de polícia existe ao lado dos poderes hierárquico e disciplinar. E, meus amigos, ele é exercido por variados agentes públicos, ao contrário do que se pensa. Não necessariamente policiais em corporações, como a PM ou a Polícia Federal ou a Polícia Civil. Isso porque Receita Federal, Anvisa, ANS, etc., também tem poder de polícia administrativa. Embora não sejam corporações policiais de atuação geral, genérica. As tais corporações policiais, do tipo mocinho e bandido, né, que a gente conhece desde criança, né, e exercem esse tipo de poder. As polícias corporativas são definidas taxativamente pela Constituição. Embora tenha que admitir realmente que o CNJ, por exemplo, esteja dando uma interpretação bem ampliada aos seus poderes, o que tem permitido a criação de uma tal polícia judiciária dos tribunais. Em termos de polícia administrativa, não existe, entretanto, essa taxatividade, pois todos os órgãos que se comprometem a levar alguma coisa adiante em termos de serviço público podem ser chamados a fiscalizar alguma atividade do particular e da própria administração, essa atuando em condição análoga à de um particular. Sim, a administração pública também ela pode ser fiscalizada. Mas fiscalização não é só para entidades privadas, não. Quem não se lembra do incêndio do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro? Será que não faltou fiscalização ali, não? O Estado, às vezes, fiscaliza os particulares, mas se esquece de fiscalizar outros entes estatais, não é verdade? Com isso, nós perdemos grande parte do nosso acervo cultural, histórico, arqueológico, biológico, paleontológico, porque nós não fiscalizamos, né, quando se trata de Estado. O Estado pode andar sem cinto de segurança, o Estado pode navegar sem cautelas, ai de nós, particulares. Mas isso está errado. Não é isso que o nosso direito prevê. Temos, de um lado, polícias corporativas, as tradicionais, polícia militar, polícia civil, polícia federal, na polícia do Senado, polícia da Câmara, na chamada polícia legislativa, né? Temos a Polícia Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal. Né? Agora, do outro lado, temos um monte de polícia. Né?
a chamada vigilância sanitária, por exemplo, na sua cidade. Não? Nada impede que uma lei dê poder de polícia ao IBAMA, não? Como de fato deu, ao ICMBio ou à Secretaria de Meio Ambiente de uma prefeitura. Amigos, nosso tema se restringe a esse tipo de polícia, a polícia administrativa. Aquela de IBAMA e companhia. Ela é fundamental para se descobrirem os crimes ambientais, as infrações meramente administrativas e também para se evitar que tais infrações sejam cometidas. Tal polícia tem o poder, portanto, de convencer aquele mal intencionado dos riscos de uma afronta ao bem protegido pelo direito ambiental. E qual que é, gente? É o equilíbrio ecológico. A polícia administrativa ambiental são os olhos do Estado e da sociedade contra a destruição de rios, matas, lagoas, minas d'água, tudo isso que vocês imaginarem. Contra a disposição irregular de lixo tóxico. Contra a covardia, que é a captura e o tráfico de animais, né, e a sua criação irregular do mesmo jeito. Para a execução do trabalho, né, desse trabalho, é fundamental que o fiscal tenha acesso às áreas a serem fiscalizadas. Em Minas, por exemplo, a legislação é clara ao assegurar aos agentes a entrada em estabelecimento público ou privado, mesmo que de noite, caso, evidentemente, de urgência. Claro, respeitadas as normas constitucionais. Uma das armas do exercício de poder de polícia é a fé pública do agente de Estado que exerce esse poder. Uma vez lavrado um auto de conformidade, esse é positivo, beleza, sobre a fazenda de uma pessoa, essa pessoa pode, em princípio, ficar tranquila. Ela está agindo dentro da lei. O agente tem fé pública para dizer que ela está dentro da lei. Deve-se acreditar nele. Por outro lado, se o fiscal investigou, fuçou, abriu, sacudiu, perquiriu e descobriu coisa errada, será ele obrigado, vinculado, a lavrar um auto de infração. E uma vez lavrado um auto de infração, a pessoa vai ter muita dor de cabeça, tendo que impugnar o auto de infração administrativamente ou até judicialmente, conforme o caso. E se for o caso, né, de impugnar, em princípio vale a autuação, e às vezes ela está errada mesmo. Outra característica que o poder de polícia exercido por atos materiais e administrativo tem é que ele se dá de ofício. O IBAMA não precisa ser chamado para atuar. Nem o ICMBio precisa ser chamado a atuar dentro de uma unidade de conservação federal. Ele investiga por conta própria. Aliás, se o ICMBio comer mosca, o IBAMA, sem avisar, pode atuar no lugar dele, supletivamente. E mais, meus amigos, o exercício de poder de polícia consistente nessas fiscalizações do IBAMA, do ICMBio, ou da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ou da Fundação, sei lá das quantas, cada estado, cidade tem uma, a qual cuida de barragens, no caso dos estados, e além disso, autoexecutável. Ou seja, pode implicar atos materiais relevantes, impedindo que o exercício de uma determinada atividade, do direito de uma pessoa. Tudo em nome da segurança da sociedade. Isso, claro, emergencialmente, mas sem necessidade de consulta superior hierárquico na maioria das vezes. E sem qualquer necessidade de consulta ao Poder Judiciário. Portanto, meus amigos, nós temos
1. Oficialidade, pois age de ofício, espontaneamente, por obrigação de ofício, normalmente de modo vinculado a esse agente público. 2. Presunção de legitimidade, pois se presume a conformidade com a Constituição. 3. Presunção de legalidade, pois se presume sua conformidade com a lei. 4. Imperatividade, pois o poder de polícia, o agente que o exerce, pode dar ordens, não se limitando a informar ou sugerir. 5. Discricionariedade. Ele tem, ali na hora, né, vendo a situação, uma certa liberdade, uma margem de manobra, que às vezes é grande, para tomar a atitude que ele entender mais correta. 6. Autoexecutoriedade, já que não precisa esse agente de ordem do Poder Judiciário para agir por aí, podando, dentro da lei, direitos e liberdades da pessoa em nome do bem comum. Às vezes nem precisa de uma ordem exatamente de uma autoridade, bastando a decisão solitária daquele agente ali na hora. Vamos lembrar que a agente não é em si uma autoridade, a autoridade é o superior dele, em geral. Tá? Às vezes não precisa nem da ordem de autoridade executiva. Basta aquele seu bom entendimento no momento. Coercibilidade é o 7º aspecto. Né? No uso do poder de polícia, o agente pode usar eventualmente a força. Não vai por bem, vai por mal. Uma outra arma, entre aspas, que a fiscalização tem, é arma mesmo, de verdade. Como permitido por decreto, portaria interministerial e, por que não, pela própria lei. Fiscalização ambiental, gente, de modo geral, deve andar armada. O fiscal deve estar armado. No meio do mato, sabe-se lá o que pode acontecer. E o fiscal vai estar lá sozinho para se defender. Contudo, existe uma certa polêmica sobre o assunto, né? Mais uma dessas polêmicas do direito. Administrativamente, o porte tem sido reconhecido como direito dos servidores que atuam na linha de frente da fiscalização, inclusive com amplo programa de treinamento, semelhante aos da polícia mesmo. Por outro lado, o Código de Caça, Lei 5197 de 67, seu artigo 26 garante o porte de arma aos fiscais de caça. O Estatuto do Desarmamento expressamente não mexeu com essas leis especiais. Sem dúvida, fiscais ambientais correm até mais risco que os fiscais exclusivamente de caça, pois os fiscais ambientais têm abrangência maior, mexem com interesses muito maiores e de muito mais gente. Onde há a mesma ratio, deve haver o mesmo direito e também a mesma obrigação. Existe ainda o artigo 10 do próprio Estatuto do Desarmamento, que dá a qualquer cidadão, né, inclusive fiscais ambientais, evidentemente, são cidadãos, o direito ao porte de arma, desde que cumpridas algumas condições. A mais difícil delas, claro, em termos de prova, é a necessidade do porte. Mas isso no caso dos fiscais ambientais, de linha de frente, né, como é o caso, convenhamos, é a coisa mais fácil de ser provada. Vai entrar lá no mato atrás deles para ver como é que é seguro. Curiosamente, o mais famoso defensor de armamento e de armar a população, de armar os brasileiros no Brasil, quando se trata de profissionais de defesa do meio ambiente, defende que eles estejam sempre desarmados no meio do mato.
mesmo correndo risco. Mesmo quando combatendo caçadores. Caçadores armados. Claro, caçador é armado. Em 2013, o então deputado Jair Bolsonaro apresentou o projeto de lei para proibir, isso mesmo, proibir o porte de armas de servidores designados para atividades de fiscalização ambiental. A proposta revogaria o artigo do Código de Caça, que ainda está vigente, que sempre permitiu o porte de armas por fiscais de caça. Em 2015, o deputado retirou a proposta de tramitação. No mesmo ano, outro deputado entrou com uma proposta, Marco Maia, com uma proposta no sentido contrário, acrescentando dispositivo ao Estatuto do Desarmamento, assegurando porte a fiscais ambientais federais, estaduais, municipais, distritais, evidentemente, desde que concursados. Essa proposta do Marco Maia foi arquivada em 2019, houve aquela questão de mudança da legislatura, e continuamos a ter uma pequena incerteza aí, pois o ideal seria estar tudo lá no Estatuto do Desarmamento. Embora ele mesmo, o Estatuto, é verdade, expressamente já garanta no seu artigo, um dos seus artigos, a manutenção dos artigos do Código de Caça. O fato é que hoje temos cerca de 1.000 servidores ambientais federais armados, mesmo sem uma redação mais precisa no Estatuto, mas longe de significar uma afronta ao direito atual. Temos a polêmica, mas temos realmente já o armamento dos servidores. Então, por fim, eu abordo agora a questão da titularidade da fiscalização. O artigo 17Q da nossa famosíssima já 6938 permite que o IBAMA tenha convênios com outros órgãos e entes públicos para a fiscalização, podendo repassar a eles parcela do que arrecadar com a taxa de controle e fiscalização ambiental, a TCFA. Ou seja, nada impede que numa floresta nacional, que é uma unidade de conservação federal, o batalhão florestal da PM, que é uma polícia estadual, em convênio com o IBAMA, atue e multe, e vice-versa. Por outro lado, se um órgão federal, por exemplo, competente para fiscalizar rios, se mantém inerte diante de um risco ambiental, antes de tudo proteger a natureza, um outro órgão federal, ou até distrital, ou estadual, ou municipal, pode atuar no seu lugar emergencialmente, inclusive aplicando multas, como já se disse nesse curso. O importante para o legislador é fiscalizar sem abusos. Isso está expresso no artigo 14 da 6938 e no artigo 76 da 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Aliás, o STJ, no agravo regimental, salvo engano, RESP 711-405, de 2009, me parece, disse claramente que não se deve confundir competência para licenciar com competência para fiscalizar. Pois o Pacto Federativo atribuiu competência comum aos 4 entes da federação para proteger essa coisa sagrada, que é o meio ambiente. E isso se faz principalmente ou bastante através de fiscalização. Assim, a competência constitucional para fiscalizar é comum, artigo 23, aos órgãos do meio ambiente das diversas esferas da federação, artigo 23 da Constituição. Beleza, gente? É o que nós temos por hoje. Vamos estudar em casa, vamos estudar como pudermos, onde pudermos, vamos estudar na hora em que pudermos. Não vamos deixar de estudar, não, porque a gente vai conseguir
que a gente quer. Nada nos impedirá. Até mais. Carpe diem.